para um time que precisava reverter uma situação muito difícil, jogou pouco o Paris Saint-Germain, muito pouco. No segundo tempo, então, não ameaçou. No segundo tempo, o Bayern esteve muito mais próximo de marcar mais gols do que do Paris Saint-Germain marcar um que fosse, né? Então, nada a discutir na bola. E até lembrando o jogo em Paris, o Bayern lá em Paris dominou o jogo por uns 70 minutos, assim, um domínio amplo. No finalzinho, quando entrou o Mbappé, que o Paris Saint-Germain ameaçou no jogo de ida. Então, se você juntar todo o confronto, 180 minutos, dá um domínio ali de, sei lá, uns 150 minutos do Bayern de Munique e 30 do Paris Saint-Germain. Então, não tem nada que discutir, passou o melhor time mesmo. Mais um ano em que o projeto milionário do Paris Saint-Germain fica pelo caminho na UEFA Champions League. Márcio Reis, a sua análise desse jogo, Bayern de Munique 2, PSG 0. Márcio, boa noite. Muito boa noite, Pedro. Todos estão acompanhando aqui esse pós-jogo de Champions. Só pra gente informar também, o Milan, outro classificado, acabou há instantes o jogo, 0-0. O Milan havia vencido a primeira partida, então já está classificado depois de tanto tempo. O Milan volta a uma quartas de final de Champions League. Falando sobre o jogo do PSG, realmente, perdeu o Neymar, um jogador que vinha fazendo uma boa temporada assim. Do trio, é o jogador que mais se sacrifica sem bola e joga melhor sem bola dos três, é o Neymar. O mais decisivo é o Mbappé, desses três jogadores. Hoje teve em campo, mas não conseguiu ser decisivo, não foi suficiente. E o Messi uma partida abaixo do que a gente espera, mas uma partida dentro do que ele consegue realizar dentro do PSG. É difícil a gente falar uma boa partida até aqui que o Messi tenha feito com a camisa do clube parisiense, ainda não fez. Ainda não fez uma partida de camisa 10, de melhor do mundo. Ainda tá devendo um pouco. Assim como todo o time do PSG. Acho que a questão do PSG é uma questão até de diretoria de futebol. Se investe muito nesse time, é um time milionário, mas é um time que não tem banco nenhum. A gente tava comentando aqui nos bastidores, 2 garotos de 17 anos, você coloca uma decisão precisando vencer, coloca um lateral esquerdo. Então é muita coisa que precisa melhorar no time do PSG, mas não só dentro de campo, uma coisa que tem que vir lá de cima. Precisa vir uma reestruturação desse time, uma visão de jogo da diretoria, de tudo, para poder reestruturar esse time. Acho que não gastar tanto dessa maneira, mas gastar em peças pontuais. Você começar a fazer um time forte, os 11 ideais, e também você tem um banco. Você tem o Bayern de Munique que saiu jogadores e entrou Sané, Mané. Olha os jogadores que me entram do outro lado. É uma disparidade muito grande de bancos de reservas. E eu gostaria de destacar aqui 3 jogadores do Bayern de Munique que para mim foram essenciais na partida. O Alphonso Davies no primeiro tempo jogou muita bola. O Alphonso Davies. O Coman se sacrificou muito, voltando e ajudando muito no sistema defensivo. E para mim o principal de todos, o melhor jogador em campo foi o Goretzka. Ele taticamente foi essencial. O gol do Choupo-Moting, ele rouba a bola junto com o Miller, depois ele dá assistência pro Choupo-Moting. Então o Goretzka jogou, mas assim, jogou muita bola no finalzinho, disputando bola, correndo, chegando à linha de fundo, jogando defensivamente. Foi o melhor jogador em campo desse time do Bayern de Munique, que coletivamente foi muito superior ao time do PSG. José Manuel de Barros, Zé, PSG é o time da grana, hein? E eles investem e acho que já estão cansados de Campeonato Francês, Copa da França. Eu acho que o Qatar quer mesmo a UEFA Champions League, mas de novo ficou pelo caminho o Paris Saint-Germain com todo o investimento. José Manuel, o que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Pedro, meus amigos. O PSG tem muita grana, mas os concorrentes também têm muita grana, né? E o dinheiro que pode ser investido não é ilimitado. Eles têm dinheiro ilimitado, mas têm um fair play, precisam seguir algumas regras. Na medida em que eles gastam demais no Messi, no Neymar, no Mbappé, por exemplo, causa, às vezes, esse problema que o Márcio se referiu, a falta de um banco qualificado no jogo de hoje. A falta de um treinador mais qualificado também. Eu acho que o maior problema de momento do PSG é a falta de um grande treinador. Para mim, o último bom treinador que eu gosto foi o Thomas Tuchel, do PSG. Depois disso, eu acho que ele ficou rodando, sem acertar nenhum nome capaz de fazer esse time jogar, de fazer esse time andar. O confronto foi decidido na ida, né? Você pega um time do tamanho do Bayern de Munique, se você não tem capacidade de ganhar o jogo de ida, ok, você pode empatar e especular na volta, porque você tem Messi, Mbappé, por exemplo, no jogo de hoje. Poderia ter o Neymar, mas aí o perdeu por contusão. Alguns idiotas comemoraram a ausência do Neymar, mas não é por aí.
né? Não é assim, você não pode perder um jogador com essa capacidade técnica desse tamanho e achar que é bom para o seu time, né? Então, o Bayern, na verdade, amassou no primeiro jogo, encaminhou a classificação, né? Poderia já ter resolvido um pouco mais, não o fez. Me surpreendeu até o primeiro tempo hoje. O Bayern, de certa forma, me decepcionou no primeiro tempo no jogo de hoje. Deu muita oportunidade. A gente viu o Messi jogando bem, o Mbappé tentando, mas muito porque o Bayern de Munique não fez um primeiro tempo, vamos dizer assim, muito respeitoso. Tem hora que eu acho que esse Bayern de Munique, quando ele dá o louco nele assim, ele vai pra cima massacrando, é o time com o melhor ataque na temporada, não é? Tem o maior número de gols marcados, parece que quando ele tenta controlar a situação, ele não tá ainda bem pronto para fazer esse controle de jogo. Segundo tempo, decidiu o jogo, fez 2-0, teve 2 gols anulados, fez 2, poderia ter feito 3 ou 4, PSG não existiu no segundo tempo, só deu Bayern. Eu só estranhei que eu achei que o Bayern ia ser dominante do jogo inteiro hoje, e ele foi mais dominante no segundo tempo. Só para complementar, endossar os números que o Zé falou, tem o melhor ataque da temporada europeia, tem o melhor ataque não tem o melhor ataque da Champions ainda, tá atrás do Napoli, mas os números dessa edição chamam muita atenção. 8 jogos, 8 vitórias, 21 gols marcados, tem um a menos que o Napoli tem 22, isso somando fase de grupos e oitavas de final, lembrando que o Napoli ainda vai jogar, e 2 gols sofridos, o único time 100% até aqui. Então realmente chama muita atenção essa campanha do Bayern de Munique nessa edição de sobre Champions. a grana que você falou, eles têm muita grana, né? Mas o City não tem, né? Não tem grana. O Chelsea não tem grana. O Bayern de Munique não investe o mesmo tanto. Mas tem problemas financeiros? Não tem também, né? Eu fico imaginando esse Bayern de Munique perdeu o Lewandowski e aí não o substituiu, não conseguiu substituí-lo, né? Eu acho que o caminho natural seria o Haaland. Hoje está jogando no Bayern de Munique. Mas ele não queria, ele queria para outra liga, aquela coisa toda. Mas imagina se o Bayern ainda tivesse, né, o Lewandowski ainda, ou se o substituísse por um Harry Kane, um Benzema ou um Haaland, que seria aí a ordem natural das coisas, que foi quebrada porque o Haaland preferiu e tem todo o direito de fazê-lo, jogar em outra liga. O PSG ficou pelo caminho de novo. Você manda pra cá a sua mensagem, deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, como o Márcio Reis destacou, a gente olha para o banco de reservas do Bayern de Munique, Gnabry, Sané, Mané, Cancelo, eles entraram no jogo, são jogadores que poderiam aí assumir uma posição de titular em várias equipes da Europa, e no PSG, hoje o professor Galtier lançou 2 garotos de 17 anos. Nos 2 confrontos, o PSG não pareceu ter muita força para competir com o Bayern de Munique. O que acontece, Bruno? Será que é o elenco que é muito mal montado, tem dinheiro, mas não sabe montar esse elenco? É isso que está pegando com o PSG, Bruno Prado? O projeto esportivo é bem ruim. Eles têm muita grana, contratam grandes nomes, mas falta um projeto de futebol. O que o Paris Saint-Germain quer do seu futebol? Não tem. Trazer grandes nomes. Ok, trouxe o Neymar, trouxe o Mbappé, trouxe o Messi, beleza, como já trouxe outros anteriormente. Mas não há uma preocupação com equilíbrio de elenco. Os treinadores não duram muito. O Thomas Tuchel, que o Zé citou, concordo, um ótimo técnico. O Paris Saint-Germain mandou embora, simplesmente, né? Então, o Paris ele se preocupa muito com nomes mais midiáticos e não se preocupa tanto em equilibrar o elenco. Acho que as opções de meio campo são bem meia boca, com exceção do Verratti, que até foi mal hoje, mas o Verratti é bom, mas os outros jogadores de meio são comuns. O Fabian Ruiz não é mau jogador, mas é normal. Aí o Danilo Pereira, que está jogando mais de zagueiro do que de volante. Assim, não estou dizendo que são ruins, mas sim, são jogadores bem comuns. No Bayern de Munique, os jogadores dessa posição são melhores. Você tem no meio, para o volante, Kimmich e Goretzka, você tem na zaga o Pamecano, tem um elenco mais equilibrado. O Bayern não tem uma estrela como o Messi, uma estrela como é Mbappé, como é Neymar. Ele não tem, mas ele tem um elenco muito mais equilibrado. Você pega, tem bons zagueiros? Tem bons laterais? Tem bons meios-campistas? Tem bons atacantes? Tem. Então, tem muito mais equilíbrio. O Paris tem
tem algumas grandes estrelas, alguns garotos e alguns jogadores muito meia-boca. Então, e um outro bom jogador. Claro, Marquinhos e Sérgio Ramos, é uma zaga de respeito. O Ramos já mais velho, mas é muito desequilibrado. Tem umas peças meio espalhadas no campo, fora os 3 estrelas, mais uns 2, 3, e o resto do elenco, jogadores já bem abaixo do que poderiam ser. E olhando aqui para o banco do Bayern de Munique, ainda tem o Masraoui, né, da seleção marroquina, tem o Blind, aquele que passou pelo Manchester United, tem vários jogadores, é um banco bem recheado. É um elenco mais equilibrado, né? Se você olhar a grosso modo, você vai sentir falta o quê? De um centroavante do tamanho do Lewandowski, por causa da saída do Lewandowski. Mas fora isso, você vai ver que ele tem pelo menos 2 grandes jogadores por posição, né? E até atacantes, né? Realmente não tem esse centro. Atacantes ele tem. Ele tem o Sané, tem o Gnabry, tem o Mané, que se machucou, então eles perderam o Mané numa boa parte da temporada. O Choupo-Moting é um jogador abaixo, mas está fazendo os gols dele. É o artilheiro ali, do Bayern na temporada. Mas aí você tem o Miller, que pode jogar no ataque, você tem um meio com Kimmich, Goretzka e Musiala. É o meio campo da seleção alemã. Então é forte, e né? E o Choupo-Moting é a prova de que alguma coisa está acontecendo no Paris Saint-Germain. Porque no Paris Saint-Germain era aquele jogador que dava raiva, né? Que perdia gol debaixo da trave. Agora no Bayern de Munique, pelo campeonato alemão, 10 gols em 17 jogos. E na Champions também, 3 gols em 6 jogos. Hoje abriu o placar. O que acontece com esse Paris Saint-Germain que tem dinheiro, Márcio Reis, tem dinheiro, mas não sabe montar o elenco, né? Fica tudo em cima das joias, Messi, Mbappé, o Neymar hoje ficou de fora, mas fica sempre em cima desses 3 nomes, né, Márcio? Exato. O Paris Saint-Germain é um time rico que não sabe o que fazer com dinheiro. Ele não busca uma filosofia, ele não busca uma identidade de futebol para o time PSG. Não se tem. Você tem os jogadores ali e você depende do brilho desses jogadores. Você depende de um dia muito bom, uma noite muito boa do Mbappé, que é o cara que decide. Depende muito de uma noite muito boa do Neymar, do Messi. Você depende muito desses caras. Tem individualidades muito boas. A gente pode colocar talvez os 3 principais jogadores do mundo que estejam reunidos no mesmo time. Mas não tem um elenco, não tem um time, ele não se consegue fazer com que esse time consiga jogar. Então é difícil, quando você pega na Champions League, ainda tem isso, de nunca ter ganho a Champions. Isso pesa também no psicológico do time. Toda vez que você toma um gol, fala, de novo, a gente vai ficar pelo caminho. Já não tem aquela leveza. Por mais que você tenha esses jogadores experientes, o Sérgio Ramos cansou de ganhar Champions, o Messi já ganhou Champions, o Neymar já ganhou Champions, mas ainda assim é um time de jogadores que ainda não conseguiram ganhar a sua primeira Champions League e que está buscando essa identidade. Acho que a primeira coisa que o PSG precisa fazer, se ele quiser ganhar a Champions League ou se ele quiser mudar, ele precisa parar agora, que a temporada do PSG acabou. O PSG ele vive para ter que ganhar a Champions League, para jogar a Champions League. O campeonato francês do PSG é pouco, perto do elenco que ele tem, de todo o investimento, dos jogadores. Então acho que agora tem que parar agora, sentar e falar, o que a gente quer daqui para frente? A gente não tem uma filosofia, vamos buscar uma filosofia. Como que a gente quer que o time do PSG seja conhecido da forma de jogar? Então é assim, então a gente precisa desse jogador, precisa desse treinador que tem essa identidade aqui. É isso que precisa fazer, buscar uma identidade. O PSG não tem uma identidade ainda. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tem até uma enquete aqui que o nosso Bruno Landi, que cuida do canal da Jovem Pan, ele fez. Eu achei interessante. Você vota aqui na nossa enquete, que é a seguinte, o PSG será campeão da Champions League, aí você vota, tem 3 opções, até 2025, até 2030, e tem a terceira opção, nunca. Você vota aqui, mais de 3 mil votos, também deixa o seu like. Dá para dizer que é um time desequilibrado, José Manuel de Barros, por isso que não conquistou uma UEFA Champions League, apesar de tanta grana, Zé? Assim, eu acho que não é um fator apenas, não há um fator isolado que justifique. Primeiro que ganhar a Champions é muito difícil para todos, né? Manchester City também está tentando, com Guardiola e com os mesmos bilhões aí. O tamanho do dinheiro deve ser praticamente o mesmo, né? Pelo menos o investimento, em termos de investimento. E tantas outras equipes com grana, com tradição, com camisa, com uma série de coisas. Não é fácil para ninguém ganhar Champions. Alguém pode dizer, para o Real Madrid não é tão difícil, aqui ganha um monte.
né? O Real Madrid. O Milan ganhou durante tanto tempo, né? Agora tá numa seca aí, se classificou hoje, mas não tem time para ganhar a Champions. Não tô dizendo que é zero a chance, porque o Chelsea provou, né? Não faz muito tempo aí que de repente pode atropelar e surpreender, mas não acredito, não é minha aposta, longe disso. Mas não há um fator apenas. Há quem diga que é falta de tradição, que é falta de camisa, que isso leva tempo. Ele tem que continuar fazendo os seus investimentos, disputando a Champions ano após ano e equilibrando um time. A montagem de elenco me parece que é sempre um problema. A falta de um projeto esportivo, de alguém com capacidade de, peraí, vem cá, vamos montar um projeto esportivo, montar um elenco para ganhar essa Champions. Mas não, assim, vamos montar para esse ano, para ganhar esse ano. Não, vamos montar para ganhar. Não, se não der esse ano, o ano que vem, daqui 3... E consequência de trabalho, com filosofia, com treinador, enfim. Outra coisa, o segundo ponto que muita gente comenta, problemas de vestiário. Jogadores que mandam demais, mandam mais que o dirigente, mandam mais que o treinador. As panelas aí são franceses contra estrangeiros, sejam argentinos, brasileiros, espanhóis, sei lá de onde. Que é essa falta de controle de vestiário. E aí aquela coisa, talvez, dos donos abrirem muito para os jogadores, né? E aí não tem quem manda. Né? Diferente o Bayern de Munique, por exemplo, né? Ninguém consegue chegar lá. Pode ser. O Neuer teve problema recentemente porque falou uma coisa ou outra lá. E olha o tamanho do Neuer, né? Então é diferente no PSG, né? Então essa falta de disciplina, controle de vestiário foi levantada em algumas oportunidades por algumas pessoas. Essa coisa de falta de montagem de um projeto esportivo para montagem adequada de elenco e falta de tradição também. Vai precisar de tempo e continuidade de trabalho. Eu acho que é um pouco de cada coisa, não é um fator apenas. Mas claramente, no primeiro momento, como você perguntou especificamente, né? Às vezes é a defesa que falta gente, às vezes é no meio campo, né, que falta gente. Aí vem aquele e fala assim, também com Messi, Neymar e Mbappé, né? O time fica meio desequilibrado, falta marcação ali no meio campo, aquela coisa toda. De uma forma geral, o que falta? Falta um treinador com tamanho suficiente de falar, não, meu time vai jogar desse jeito, não importa os nomes que eu tenho no elenco. Eu vou escolher o time que vai jogar, o jeito que vai jogar, não importa, tal, e vamos para ganhar. E assim, sem pressa, sem ter essa obrigação de resolver no primeiro ano. Há um outro ponto também que é muito levantado, o fato do PSG jogar numa liga mais fraca, na Liga Francesa. E quando chega na Champions, o sarrafo sobe e ele não está preparado adequadamente para jogar uma liga muito mais forte.